Boa tarde, muito obrigada por estar assistindo a nossa programação. E hoje nós já começamos falando a respeito de um assunto tão importante. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente pode citar várias palavras, a gente pode pensar em impunidade, a gente pode pensar em reincidência, a gente pode pensar em medo. E a gente tem aqui dois homens que vão conversar com a gente sobre esse assunto e que já passaram por situações extremamente complicadas. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Ota. Tudo bom, vereador? Boa tarde. Obrigada por ter vindo até aqui, é um prazer recebê-lo, viu? E eu estou recebendo também o seu José, que está aqui nos nossos estúdios, pai do jovem Vitor Hugo. Tudo bom, seu José? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, viu? Bom, eu quero convidar você que está nos assistindo a participar através das redes sociais, Twitter, Facebook, ou então ligar também para dar sua opinião no telefone 0 operadora 11 3337 5886. Eu quero começar perguntando ao vereador Ota. Vereador, o senhor foi eleito e a gente sabe de toda a luta que o senhor tem tido para que algumas mudanças aconteçam. E eu queria que o senhor dissesse para nós, com relação à maioridade penal, quais são as suas expectativas? O que dá para a gente fazer para mudar essa realidade de impunidade? Olha, eu já luto muito tempo, né, pela maioridade penal. Eu sou favorável a 16 anos, porque se a justiça nossa, a lei do país, permite que o menor de 16 anos tenha consciência de votar, escolher o seu candidato, se ele tem consciência de poder ser pai, eu acho que o que ele está fazendo, ele está totalmente formado. Tá? Porque eu acho que 16 anos já é um homem. E a responsabilidade, realmente, se ele cometer um erro, um crime, ele tem que pagar sim. Ele tem que pagar bem caro. Enquanto população, a gente vê que é extremamente contraditório um jovem com 16 anos poder eleger o presidente do país e não ser preso quando comete algum crime. Isso é totalmente estranho, não bate, né? Essas informações não batem. Não bate mesmo. O nosso Código Penal é de 1940. 1940, o ser humano era mais humano. Né? Respeitava, tinha um amor ao próximo. Nossos pais, quando falavam com a gente obedecia. Hoje, com a evolução que cresceu tanto, o nosso Código Penal não mudou nada. O ser humano não mudou. Acompanhou a mudança, né? Não acompanhou a mudança. Né? Então, eu acho que está na hora de mudar esse Código Penal. Realmente precisa ser mudado urgentemente. Porque hoje eu vejo que nós, os pais, que perdemos nossos filhos, a gente sabe a dor de perder um filho. E a gente vê também a impunidade do nosso país. A gente fica injustiçado pelo nosso Código Penal. Então, acho que está na hora de mudar esse Código Penal urgentemente. Agora, os anos passam e as mesmas atrocidades continuam acontecendo e nada acontece a esses jovens. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o seu José. Seu José, mais uma vez eu quero agradecer. Eu sei que é muito recente o que aconteceu ainda, mas nós queremos ver uma mudança. Acho que a sociedade precisa discutir sobre esse assunto, por isso que nós também convidamos o senhor. Seu José, eu queria que o senhor dissesse para nós. Nós vimos as imagens que circularam na mídia. O seu filho entregou o celular, ele não sequer reagiu, não deveria nem estar sendo assaltado, nós deveríamos ter essa segurança. Mas pensando que da parte dele, ele fez tudo que ele poderia ter feito. Ele entregou o celular, ele não reagiu. Qual é hoje a sensação de um pai perante essa sociedade e essa situação, senhor José? Na realidade, a gente espera a justiça. Infelizmente, a lei brasileira permite que o menor apronte o que ele quiser até os 18 anos e o pior de tudo, que aos 21 anos ele vai estar com a ficha limpa. Ele não vai ter nem o peso de ter assassinado meu filho, ou executado, né? Porque ele executou, ele não simplesmente matou, ele deu um tiro na cabeça que é sem ter poder de reação. Então, a expectativa que eu estou hoje, a minha família, né, minha esposa, meu outro filho, nós estamos brigando muito para tentar fazer essa mudança e que a sociedade hoje se mobilize, porque nós estamos comprando uma briga que, lógico, é minha porque eu tenho mais um filho, mas eu perdi meu filho, ele não vai voltar e nem a lei, se for alterada, não vai alcançar
O seu filho não vai voltar. E nem alcançar o assassino dele. Porque ele vai ser julgado pela lei que está em vigor agora. Então, se mudar a partir de amanhã, não vai ter alteração para ele. Então, nós estamos brigando, nós estamos tentando mudar pela sociedade. Para que outros pais não passem pelo que o senhor passou. Exato. Agora, porque assim, quando a gente pensa nesse caso específico do Vitor Hugo, eu acho que o que mais revolta é que a gente pensa que foram 2 dias, né? Ele fez 18 anos 2 dias depois. Qual que é a ideia? Quando o senhor fala a respeito dessa luta, qual que é a ideia do senhor? É baixar para 16 anos também, essa maioridade penal? A princípio, pelo que aconteceu, nós somos colhidos para esse turbilhão que está acontecendo. A gente não tinha a menor ideia que o que ia acontecer, né? Depois da morte do meu filho, na quinta-feira, nós acordamos e falamos, o que nós vamos fazer, né? A minha esposa falou, vamos ficar chorando aqui em casa? Vamos brigar por alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E aí nós escutamos numa rádio que eles estavam encampando esse movimento para a redução da maioridade penal para 16 anos. Eu, particularmente, né, ao longo desse mês, praticamente, dia 9 agora vai fazer um mês, pude refletir um pouco mais e ver que a redução simplesmente para a redução da maioridade penal para 16 anos acaba sendo pouco. Isso não atinge exatamente tudo o que nós precisamos. Então eu já conversei com algumas pessoas, alguns juristas inclusive, que o ideal seria alterar no ECA qualquer menor que cometesse um ato de assassinato, estupro, qualquer crime hediondo, ele seria emancipado e julgado como um adulto. Por que é tão difícil essas leis mudarem, vereador? Olha, Jaqueline, quando aconteceu o sequestro do meu filho, em seguida de morte, eu levantei uma bandeira, fazendo um abaixo-assinado, pedindo prisão perpétua para crimes hediondos. Foram coletados 3 milhões de assinaturas, que em 99 levei esses abaixo-assinados, entreguei hoje na mão hoje ele é vice-presidente do Brasil, que na época ele era presidente da Câmara. Ele falou para mim que ia lutar, ia fazer que essa mudança desse Código Penal, com esses 3 milhões, ia mudar o nosso Código Penal. Infelizmente, a política do nosso país só tem interesse em pedir voto. Mas com 3 milhões, podia fazer uma emenda e mudar essa Constituição no nosso país. Mas nada foi feito. O senhor sabe, eu gosto de citar o seguinte, quando a gente fala desse assunto, a gente fala assim, a gente ouve muito falar, mas não tem presídio suficiente. Construam mais presídios. Quem faz uma coisa dessas não pode ficar solto. Eu li uma pesquisa recentemente, até me preparando para essa matéria, e se eu não me engano, são 79% dos menores infratores que saem da FEBEM que são reincidentes. Então tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque esse jovem, ele vai para a FEBEM, ele fica um tempo lá, um tempo máximo de 3 anos, ele passa por um assistente social, ele passa por uma entrevista para saber se ele está apto para voltar à sociedade, ele volta à sociedade e mais da metade desses jovens voltam a cometer infrações, como eles dizem, que na verdade são crimes, chamados de infrações porque eles são menores de idade. Tem uma coisa bem errada no nosso país, não tem, gente? Olha, a ECA, que fala que 16, 17 anos é uma criança, sabe? Eu acho que eles estão totalmente enganados. Porque 16, 17 anos não é criança mais. Agora, esse pessoal de direitos humanos deveria de ir também visitar a casa da família, para ver como é que está a situação da família. Porque quando eles matam, um jovem mata uma pessoa, ele mata a família toda. Agora, os direitos humanos vai aonde? Na casa do criminoso para saber como é que está a criancinha. A criancinha de 17 anos, já 18 talvez? A criança precisa ter atendimento psicológico. E a família que ele matou todos? Por que o direitos humanos não vai ver a situação da família? Isso que eu acho engraçado, que no momento que você prende o menor, os direitos humanos vai socorrer.
E a família que Ninguém precisa? ligou dos direitos humanos. Era isso que eu ia Na perguntar. casa do... Ninguém. Qual foi a Não foi. assistência que eles deram para o senhor? Nenhuma, zero. Não teve ninguém do Direitos Humanos ou da OAB, que inclusive é a classe da minha esposa, ela é advogada. Não teve ninguém que ligou um telegrama. Olha, nós somos contra o movimento que vocês estão fazendo, mas sinto muito pela perda do seu filho. Nada, absolutamente nada. Ninguém se manifestou. Qual que é o amparo? Porque eu acredito que é assim, esses jovens que matam, a gente sabe disso, eles também fazem parte de um sistema. Embora eles tenham consciência, eles saibam o que estão fazendo com 16, 17 anos, sim. Mas aí a gente vai cair naquele papo de que eles são vítimas de um sistema. Sistema que acontece porque o nosso país não cuida da forma que deveria das famílias. Então a gente volta a culpa para os nossos governantes. E a pergunta central que eu faço é, de alguma forma, os nossos governantes ampararam o senhor? Ou, quando aconteceu o sequestro seguido de morte do seu filho, alguém do governo ligou para amparar o senhor? Isso aconteceu com um de vocês? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, a gente teve que buscar força para poder aguentar tudo isso aí. E outra coisa, Jaqueline, que eu senti na pele também, no julgamento. No julgamento, como o José está falando, o OAB também, naquele momento, tinha 6 advogados defendendo os assassinos do meu filho. Quer dizer, por isso que ele recebeu essa notícia. Sinto muito. Nós não somos a favor da redução do Código Penal, da maioridade penal. Isso que eu falo, falta de ética profissional. Sabe? Sabendo que a mãe do Vitor também é advogada, que é a classe de defensor de justiça. Os amigos, os colegas não vêm, dão um apoio. Sabe? Só simplesmente ligar. Sinto muito. Isso aí, para mim, realmente, falta de muita ética, muito respeito ao próximo. A dor daquela mãe, do pai que está sofrendo. Em vez de defender a nossa classe, de querer lutar para mudar o Código Penal... Para a justiça da sociedade, de um modo geral. Pode falar, senhor José. Então, eu acho o seguinte, a educação, na minha opinião, né? A educação realmente é o que vai salvar, o que mudaria alguma coisa. Mas pegar um criminoso desse, aos 14, 15, 16 anos, ele não vai mudar mais. Esse cara não vai mudar mais. E a mesma coisa, o menor que atirou fogo na dentista recentemente, que é uma coisa absurda. Porque ela não tinha o dinheiro que ele queria. Exato. Também ele não vai mudar. Então, tem que se fazer um trabalho, todo mundo que é contra, fala, não, tem que dar estudo, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Eu concordo, mas também, tem que dar... mas tem que resolver outro problema enquanto isso. Mas tem que dar lá embaixo, tem que começar agora, a partir de agora, começar um desenvolvimento, olha... Desde escolas... o pré-natal, desde quando essa criança está na barriga, porque senão a gente não sabe nem para onde essa criança vai, por quem ela vai ser criada. Olha, a gente vê algumas cenas na rua, conversando agora há pouco com um amigo, ele falou para mim, que pede para o seu marido não esquecer de colocar esse filme em todos os vidros do seu carro, porque eu dirigindo sozinha corro um risco muito grande. Agora no Brasil estão sendo vendidos aqueles bonecos que já se vendem nos Estados Unidos há algum tempo, são bonecos que você coloca para parecer que tem alguém do seu lado no carro, que são medidas... alternativas para um problema que não é resolvido, porque lá no Farol, aquele jovenzinho de 12 anos, ele não vai pensar 2 vezes em atirar na gente se a gente não der o que ele quer. Eu tô errada, gente? Eu tô mentindo? Não, tá certo. Hoje também não adianta só blindar o carro. Pois é. Né? Escurecer os vidros. Hoje tem que andar com o carro blindado. E também com roupa de armadura. Daqui a pouco a gente vai ter que andar com colete à prova de balas na rua para ir trabalhar. É porque o Brasil está em guerra, né? Quando os policiais que nos atenderam na ocorrência, depois que eles voltaram no hospital, eles atenderam, a polícia militar atendeu muito bem a gente, eles voltaram no hospital para ver como meu filho estava, tudo. Aí ele passou a informação de que em São Paulo são 150 vítimas de latrocínio por dia. Que é roubo seguido de morte. Exato. Então, eu não sei a veracidade, se realmente é verdade. São exatamente esses os números eu não tenho certeza, mas um policial falou isso, eu acredito mais nele. E as matérias que eu tenho lido apontam que mais pessoas morrem por conta dessa violência aqui no nosso país do que nessas guerras que a gente tem visto no Iraque, por exemplo. Na verdade, morre 100 mil pessoas por ano nesse país aqui. Nós estamos numa guerra interna aqui dentro, que realmente
o povo parece que está acostumando com essa violência. Então, hoje morre um, amanhã morre outro, depois de amanhã morre outro. Quer dizer, o povo já está viciado na violência. Amanhã, se amanhã não morrer ninguém, todo mundo vai falar, o que está acontecendo? Isso aí que está acontecendo nesse país. Hoje, nós lutamos para a democracia. Agora, que democracia que nós estamos tendo nesse país? Se estão no pé de guerra, onde os nossos políticos lá em Brasília estão vendo a violência crescendo cada dia mais, morrendo jovens. Se a gente junta 3 milhões de assinaturas, não acontece nada. Exato. Então, não temos democracia. Eu quero fazer uma pergunta muito delicada, mas eu quero ouvir isso. Qual a sensação do senhor, seu José, com relação ao assassino do seu filho? Qual que é a sensação com relação a ele? Que ele é um verme. É o que eu consigo classificá-lo. Ele é um verme e se alimenta da sociedade, de pessoas inocentes da sociedade. E, infelizmente, ele pode ser solto em 3 anos, mas eu acredito que em menos tempo ele vai ser solto. Provavelmente em menos porque tempo. Ele vai ser, cada 6 meses ele vai passar por um psicólogo. A gente sabe que a Fundação Casa está super lotada, não é um local porque é a 5ª vez que ele é internado, sendo que as 2 últimas ele foi preso por roubo, ele já estava armado. Eu quero saber quem é que... Olha, eu quero mais assuntos sobre isso no nosso programa, porque eu fico tentando entender quem foi que soltou esse jovem, quem foi que falou que ele estava pronto para ir para a sociedade. Porque daí ele vai para a sociedade, rouba de novo e não satisfeito em roubar, ele mata. Tem alguém que é muito responsável por isso. Alguém entrevistou esse menino e falou, olha, ele está apto para voltar para a sociedade. Aonde que ele está apto para voltar para a sociedade? Se isso me deixa indignada, eu fico imaginando o quanto isso deixa o senhor e a sua família indignados. Saber que esse jovem estava preso, ele podia continuar preso. Ou então, ele podia ter passado por um processo onde, de fato, ele pudesse se reintegrar à sociedade. Cadê o trabalho que foi feito com esse jovem para ele voltar são para a sociedade? Também não houve, né? Não existe trabalho lá dentro. Não, ele ficou 45 dias, na última, foram 45 dias na Fundação Casa. Em 45 dias, ele fez um roubo à mão armada. Existe a possibilidade de reintegrá-lo à sociedade? Com 45 dias? Com 45 dias. Pode falar, vereador. Se puxasse a ficha dele, esses 45 dias que ele ficou na Fundação Casa, ele já saiu com ficha limpa. Quer dizer, se a polícia abordasse ele e levantasse a ficha dele, não teria nada. Meu Deus. Né? E cometeu esse crime aí. Agora ele vai ficar 3 anos lá, vai sair mais uma vez com ficha limpa. Quer dizer, crime parece que compensa nesse país. Se eu não me engano, a proposta do Geraldo Alckmin é modificar o máximo de 3 para, se eu não me engano, 8 anos, né? Isso faz alguma diferença na opinião de vocês? Isso é suficiente? Eu acho que já começa a modificar. É um caminho. É um caminho. É alguma coisa. Não é o suficiente, Não, mas é melhor não. que nada, digamos assim, né? E na minha opinião, eu acho que é essa outra proposta que seria muito melhor, alterar pelo ECA e emancipar qualquer idade. Porque pensando hoje que eles estão alugando crianças, né? Hoje o bandido aluga, fala assim, ó, você assume a culpa. Assume a então culpa, você fazendo isso, 45 dias preso. Até para o pessoal dos direitos humanos, né? Falar, se você autorizar a gente a fazer essa alteração na lei, que emancipe a criança e ela cumpra como adulto, eles vão parar de procurar as crianças, porque não vai ser só por 45 dias ou 6 meses ou 1 ano que ele vai ficar retido. Ele vai assumir um crime hediondo que vai cumprir como um adulto. Então, o bandidão, o cara que é de maior, que está jogando culpa e está puxando as crianças para o crime, ele vai pensar 2 vezes e falar, bom, não adianta mais eu ficar... sem opção. Exatamente. E aí, ou ele vai parar, ou ele vai fazer, mas pelo menos vai assumir e vai ser preso. Vai ser preso. É o que a preso. gente espera que aconteça. Exato. Porque mesmo estes, a gente sabe, o vereador pode falar até melhor pra gente, mesmo os adultos, os maiores de idade, também nunca ficam presos o tempo que a gente imagina que eles ficariam. Né? No caso dos assassinos do meu filho, é exatamente aí que eu queria chegar. eles pegaram 43 anos de prisão. Infelizmente, eu fiquei sabendo que eles ficaram só 6 anos presos. Preso aonde? No presídio militar. Porque já eram 2 militares. 6 anos depois estavam na rua e
fiquei sabendo também que agora se formou advogado. Vão defender quem? Então, a gente fala assim, uma pessoa que era policial, sequestrador, assassino, condenado e hoje é homem da justiça. Essa é a nossa justiça desse país. E a questão, e o X da questão que a gente para pensar é, foram reabilitados dentro da prisão, né? Eu acho que essa é uma outra discussão, tanto dentro da FEBEM, quanto dentro das prisões para adultos. Eu acho que essa é uma outra discussão imensa. Eu não sei por que quando a gente conversa sobre esse assunto, a gente vê pessoas achando que construir presídio é tão absurdo assim. As pessoas falam, vai construir hospital. Constrói hospital, mas constrói, a gente precisa colocar eles em algum lugar, tem que prender. Eu acho que a questão da prisão perpétua é um outro assunto que também deve ser discutido. Tem muitas ações. Infelizmente, eu tenho que encerrar. Eu gostaria de ficar muito mais tempo com vocês aqui. Eu não tenho como agradecer a presença de vocês aqui. E eu quero perguntar, e eu quero que vocês deixem uma mensagem. Eu quero começar perguntando ao vereador Ota. Vereador, assim como o seu José falou, a luta de vocês já não é mais pelo... O que aconteceu com vocês, infelizmente, não tem volta. Mas o que se pode fazer daqui para frente é lutarem para que a vida de outras pessoas mude, para que outros pais não passem pelo que o senhor passou. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para quem nos assiste? Eu quero deixar uma mensagem para os pais que não sofreram, não sabem a dor quando a gente perde um filho. Não fica com o braço cruzado, não critica aqueles que estão lutando para que mude o nosso Código Penal. Faça alguma coisa. Descruza o braço e venha à luta com a gente. Porque nós já perdemos nossos filhos. Mas vocês ainda não perderam e não esperem perder para sentir a dor que nós sentimos. Então, quero que vocês lutem e façam um país, um Brasil melhor, sem violência, para a mudança do Código Penal. Vereador, como a gente pode entrar em contato com o senhor? Como a gente pode ter mais informações do trabalho que o senhor tem feito? As pessoas podem... Quer que eu leia? Estou sem óculos aqui. Olha, posso dar esse telefone? Pode. Esses telefones? 0 Operadora 11 3396 4542. Também tem o 0 Operadora 11 3396 4543. E tem também o site que é vereadorota.com.br. vereadorota.com.br. Eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigada. Espero recebê-lo mais vezes aqui no nosso programa. E espero que da próxima vez seja com boas notícias. Quem sabe a gente já não vai ter conseguido alguma mudança da próxima vez que o senhor vier. Muito obrigada, viu, vereador? Quero agradecer demais, seu José. Eu preciso, infelizmente, encerrar, mas eu também quero que o senhor deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Como reiterar o que o vereador Ota falou, nós precisamos da colaboração de todos, não só dos pais, mas dos alunos de universidades, que amanhã pode acontecer com você isso. Infelizmente, isso aconteceu com meu filho, mas a gente precisa da colaboração de todos. Então, a gente tem que unir a sociedade. Tem a algum sociedade abaixo-assinado, tem que alguma coisa acordar. que você tenha feito, né? Nós estamos no Facebook com a campanha da redução da maioridade penal. Tá no Facebook aos 16, você já sabe o que fez. Lá tem a... Eu posso ir lá em pesquisa, aos 16 você já sabe o que fez, eu vou encontrar a página. Vai encontrar a página, é só entrar, responder 3 perguntinhas, clica em assinar, já tá feito. E nós estamos assim, já no Brasil inteiro também colhendo assinaturas, para a gente levar para Brasília também, juntando com os 3 milhões de assinatura do vereador Ota, de repente a gente consegue, dessa vez, sensibilizar um pouco mais os nossos políticos com a força desse movimento. Dia 17 de agosto, que é o aniversário do meu filho, faz 20 anos, nós vamos fazer uma manifestação no Brasil inteiro. Estamos já organizando isso para fazer uma manifestação muito forte e para ver se a gente grita forte e alto para chegar lá e tentar vir no próximo programa com uma boa notícia. Com certeza, eu quero falar uma coisa para a sociedade. A gente pode. Eu tenho certeza absoluta que a gente precisa sim de uma mudança no sistema, que muitos desses jovens crescem em um meio extremamente corrupto já, extremamente complicado, mas isso não pode ser justificativa para que pessoas continuem morrendo na mão de jovens que, na verdade, infelizmente, aos 17 anos, já são assassinos. Não é possível a gente imaginar que 2 dias antes de completar 17 anos ele não tinha consciência do que estava fazendo e 2 dias depois ele tinha. Infelizmente, essa situação nos revolta. Enquanto sociedade, eu fico revoltada, mas eu tenho certeza,
podem contar conosco, podem contar com o nosso programa. Eu tenho certeza que da próxima vez vocês viram com boas notícias. Posso passar o telefone também que eu tenho aqui? Pode. Que é o 0 operadora 11 98381 10783 98381 0783. Vou repetir que eu falei errado. 0 operadora 11 98381 0783. E vale a pena você também entrar lá no Face aos 16, já sabe o que fez. Você pode entrar lá e participar dessa luta. Mais uma vez, muito obrigada, seu José. Foi um prazer recebê-lo aqui. Vereador, volte mais vezes, por favor, viu? O senhor está convidado para voltar quando quiser. Seu José, eu espero da próxima vez com boas notícias, viu? Muito obrigada. Obrigado. Uma boa tarde. Assunto revoltante, né? Infelizmente. Agora a gente vai falar sobre o presente do Dia das Mães. Você já comprou alguma coisa pra